Nós sabemos, está acompanhando aqui o noticiário na Nova Brasil, de que o Banco Central se reuniu e aumentou em 1 ponto percentual a taxa de juros. Ela foi para 13,25%. Bom, que tipo de impacto isso provoca no varejo, nos investimentos, enfim, nas áreas econômicas e financeiras? Jeff Patzlaff, que é planejador financeiro, está aqui conosco. Jeff, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, é um prazer sempre estar com vocês. Obrigado, Jeff. Foi surpresa ou não? Não, o mercado inteiro já estava esperando essa alta e a nossa dúvida é de quanto vão ser as próximas. Quer dizer, já se pensa numa nova alta da taxa Selic na próxima reunião que, salvo engano, começa em março? Exatamente. A próxima, ela vai ter uma alta, então o mercado já tem o consenso que vai ser 1% a próxima alta. A nossa dúvida é, depois dessa, quanto vai ser a próxima alta? A gente não sabe até onde vai esse limite. Tem banco já prevendo 15,75 como um limite para essa nova taxa de juros. Mas a gente tem uma certeza, que a gente precisa pagar todos esses impostos e para isso acontecer, a gente precisa subir mais essa taxa de juros também. Agora, Jeff, e o valor real desse juro qual é? A gente hoje já tem um juro real próximo de 4%. Isso é um juro muito alto se a gente olhar pelo mundo inteiro. Então, para os nossos ouvintes, juro real é o juro que a gente tem além de inflação e de outros indicadores. Então, é quanto de fato o mercado está pagando de juro para quem faz os investimentos. Bom, o Banco Central americano também divulgou a sua taxa de juros, salvo engano, foi mais ou menos 4,25. Qual é o juro real lá nos Estados Unidos, só para a gente comparar com os 4 que você acabou de explicar aqui para a gente? O juro real nos Estados Unidos ele é muito baixo. Ele gira na casa de 0, 1%, mas ele é muito baixo. A gente aqui no Brasil, para atrair mais recursos, a gente precisa sim de uma taxa real maior. Não sei se precisava dos 4, mas é uma medida necessária para controlar a inflação. Então, a taxa de juros que nos Estados Unidos varia de 4,25 a 4,50 de meta, aqui no Brasil ela está subindo. E está subindo bastante. Agora, Jeff, a taxa Selic é logicamente um remédio duro, mas é o principal remédio, é o mais eficiente se a gente quiser combater a inflação que deve estar girando aí por volta de uns 5% ao ano? É a solução que tem dado o melhor resultado. Enquanto o governo não fizer a parte dele, a gente vai precisar da taxa de juros subindo. Por isso a gente não sabe qual que é o limite. do governo. Por isso a gente não sabe qual que é o limite dessa taxa de juros. A gente acredita numa taxa bem mais alta, mas sim, vai ser necessário ela subir bastante. Compreendo. Bom, é uma situação realmente... Tá aparecendo essa imagem aqui, deixa eu falar com o Agora, você diz, quando o governo fizer a sua parte, o que, é que o governo tem que fazer? Pode dar uma canetada e tal e dizer, abaixa essa taxa de juros aí, ponto final? Bom seria se fosse simples assim, mas o governo ele não tem essa liberdade, porque o Banco Central, o Copom, né, então ele tem uma autonomia, então ele acaba fazendo essa definição em conjunto, até porque hoje o Copom ele é praticamente todo ele indicado pelo próprio governo, então o governo não consegue fazer essa ação diretamente. O que o governo teria que fazer seria o que a gente faz em casa, sabe aquela história de não gastar mais do que ganha? Isso sim seria uma solução muito interessante para o governo. Se ele indicar que ele vai fazer isso, a taxa de juros já vai parar de subir logo em seguida. Mas ele precisa indicar que ele vai parar de subir esses gastos, porque o imposto, você mesmo está mostrando para a gente, ele não para de subir. Ano passado foi recorde, e esse ano vai ser de novo. Jeff, ainda em relação a essa questão do imposto, que é realmente bastante importante, pergunta o seguinte: o que isso tem a ver com a dívida pública? Qual é a relação? Vamos lá. O governo ele utiliza os impostos para tentar pagar as contas e não precisar, de fato, conter as despesas.
Então, claro que existe uma relação direta, porque em algum lugar, se você não diminuir a despesa, você precisa aumentar a receita. Então, o governo tem feito isso como medida para tentar fechar as contas no final. Essa conta vai sair muito cara se ele continuar desse jeito, porque esse imposto não vai parar de subir e já tem mais concurso vindo, então tem mais despesas que já estão vindo. Então as contas públicas, elas precisam fechar. Aquela história de, sabe aquele seu orçamento de casa? Ele precisa fechar no azul, fechar no positivo. E essa é a grande dificuldade do governo de conseguir fechar esse orçamento no azul. Perfeito. Jeff, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Sempre bom falar com vocês. Até a próxima. Muito obrigado. O Jeff Václav, que é planejador financeiro, comentando então conosco uma geral aí para a gente poder entender, né, nós como cidadãos comuns, como é que esse aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, isso mexe com a nossa vida, né? Mexe com o cotidiano, mexe com as pessoas que pedem empréstimo, sobe o preço do crédito por aí afora. E também, né, uma avaliação, então, de que o governo deve fazer. Mais de uma pessoa já foi ouvido sobre isso, com opiniões diferentes, né, como forma, então, da gente fazer aqui uma pluralização das opiniões aqui no nosso jornal da Nova Brasil.